Leitura do livro de Esdras, capítulos 9 ao 10, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Esdras, capítulo 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos da terra, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim, cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. E sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza e tenho rasgado as minhas vestes e o meu manto. Caí sobre os meus joelhos e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus. E disse: Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais, nós temos estado em uma grande transgressão até este dia, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escape, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco do reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos. Todavia, o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para restabelecer a casa do nosso Deus, e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disto? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: A terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda, com a imundícia dos povos das terras, com as suas abominações, que a encheram de uma extremidade à outra com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra, e deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tem-nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e tem-nos concedido tamanho livramento como este, deveríamos voltar a violar os seus mandamentos e a apacentar-nos com os povos destas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos como é neste dia. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na tua presença por causa disto.
Esdras capítulo 10. Ora, quando Esdras orou e quando ele confessou chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras: Temos transgredido contra o nosso Deus e temos tomado esposas estranhas do povo da terra. Todavia, agora há esperança em Israel acerca desta coisa. Agora, portanto, façamos um pacto com o nosso Deus para despedirmos todas as esposas e os que delas são nascidos, de acordo com o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois a ti pertence esta questão. Nós também estaremos contigo. Sê de boa coragem e faze-o. Então levantou-se Esdras e ajuramentou os sumos sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que eles fariam de acordo com esta palavra. E eles juraram. Então Esdras se levantou de diante da casa de Deus e adentrou na câmara de Joanã, o filho de Eliasibe, e quando chegou ali, ele não comeu pão nem bebeu água, porque se lamentava por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados. E eles fizeram proclamação por todo Judá e em Jerusalém a todos os filhos do cativeiro, para que todos eles se reunissem em Jerusalém, e que todo aquele que não viesse dentro de 3 dias, de acordo com o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens deveriam ser confiscados e ele seria separado da congregação daqueles que tinham sido levados. Então todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Era o 9º mês, no 20º dia do mês, e todo o povo assentava-se na rua da casa de Deus, tremendo por causa desta questão e por causa da grande chuva. E o sacerdote Esdras pôs-se em pé e disse-lhes: Vós tendes transgredido e tendes tomado esposas estrangeiras, aumentando a transgressão de Israel. Agora, portanto, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais e fazei a sua vontade, e separai-vos dos povos da terra e das esposas estrangeiras. Então toda a congregação respondeu e disse em alta voz: Como disseste, assim nós devemos fazer. Porém, o povo é muito e é um tempo de muita chuva, e não conseguimos ficar de pé na parte de fora, nem é isto uma obra de 1 dia ou 2, porque somos muitos e temos transgredido nesta questão. Que agora levantem-se os nossos governantes de todas as congregações, e que todos os que têm tomado esposas estrangeiras em nossas cidades venham em tempos estabelecidos, e com eles os anciãos de toda a cidade e os seus juízes, até que seja desviada de nós a ira ardente do nosso Deus por esta questão. Somente Jonatas, o filho de Azael, e Jazeías, o filho de Tikva, foram empregados nesta questão, e Mesulão e Sabetai, o levita, os ajudaram. E assim fizeram os filhos do cativeiro, e Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos eles pelos seus nomes, foram separados e se assentaram no 1º dia do 10º mês para examinar a questão. E eles concluíram com todos os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no 1º dia do 1º mês. E entre os filhos dos sacerdotes foram achados quem tinha tomado esposas estrangeiras, a saber, dos filhos de Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, Maacéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram-se as mãos, prometendo que despediriam as suas esposas, e sendo culpados, eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua transgressão. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias.
E dos filhos de Arim, Maacéias e Elias, e Semaías, e Jeiel, e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Também dos levitas, Josabade, e Simei, e Quelaías, e Shequelita, e Petaías, Judá e Eliezer. Também dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, e Telém e Uri. Além disso, de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeiel, e Abde, e Jeremote, e Elias. E dos filhos de Satu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, e Jeremote, e Zabade, e Aziza. E também dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque e Adaías, Jazube e Seal e Jeremote. E dos filhos de Paate-Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Maacéias e Matanias e Bezalel e Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. E dos filhos de Bani, Maadai, Amrão e Uel. Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai, e Bani, e Binui, Simei, e Selemias, e Natã, e Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, e Selemias, e Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai e Joel, Benaia. Todos estes haviam tomado esposas estrangeiras e alguns deles tinham esposa de quem tiveram filhos. Seguimos cumprindo nosso plano de leitura bíblica e fazendo a leitura diária da Palavra de Deus. Deixe os seus comentários no vídeo. Nos conte sobre a palavra, o que tem edificado a sua vida, se você tem gostado, e faça também as suas críticas. O que podemos melhorar é para Deus e sua glória. E eu vou ficando por aqui, lembrando de pedir o seu like no vídeo, esse like que vai nos ajudar a projetar este vídeo e a alcançar mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e sempre.